E a mulher estava vestida de púrpura, majestosamente vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, pérolas. Having a golden cup in her hand full of the abomination and filthiness of her fornication. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio da abominação e da imundícia da sua prostituição. What she have in her hand? For doctrine. What she's holding out to the people. O que teria ela em sua mão? Sua doutrina, a qual ela estava oferecendo às pessoas. We are the church. We are this. Nós somos a igreja. Nós somos isto. And she's made the kings of the earth become drunk with her, like that. E ela tem feito os reis da terra se embebedarem com ela dessa forma. We are this. We're the great powers. Nós somos isto. Nós somos os grandes poderes. We sweep every nation. We're the greatest church there is. Nós influenciamos cada nação. Somos a maior igreja que existe. Come on. Amém, amém. Deus abençoe você. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Grande Pai, estamos agradecidos por poder ver o que vemos, por ter esta bênção da luz da palavra. Estamos agradecidos e pedimos que o Senhor nos dê cada dia mais simplicidade, humildade, mansidão, domínio próprio. Queremos ser uma bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Mortos e não sabem. O perigo é acostumar com o que tem. Quando se acostuma, aquilo se torna comum e você não dá valor. Isto é em todo sentido. Tem gente que não dá valor ao trabalho que tem, o serviço, ganha pão, não dão valor àquilo. Outros lutam para ter aquilo e quem tem não dá valor. Isto tem acontecido com muita gente. Então, a falta de dar valor e reconhecer as coisas leva a pessoa a estar morta em tal sentido.
ela tem, mas não valoriza o que tem. Então acaba perdendo. Jesus disse que aquele que tinha apenas um talento, Deus tirou o talento que ele tinha e deu para quem tinha 9 talentos, 10 talentos, que é 9 dons, né? Tira de um e passa para o outro. E aí vem, mas por que tirou desse daqui? Ele tinha um só. Passou para o outro, já tinha muito. Porque aquele valoriza, esse não valoriza. Então vai indo, perde. A pessoa chega a um ponto de... é um estado de coma espiritual. Elas não percebem as coisas, não agem como deve agir. Então, mortos e não sabem. A condição de vida que cada um de nós vivemos, se não valorizamos a mensagem, vamos provar que estamos mortos. Mortos e não sabendo que está morto. Mortos, não é? Porque se soubesse, ainda daria um jeito, mas não sabe. Isso tudo ocorre com a pessoa nessa dimensão que estamos vivendo. Ela não tem que passar para outra dimensão, é nessa dimensão. Está morta, mas não sabe que está morta. Uma coisa tem que morrer para nós. O primeiro esposo tem que estar morto. Se não tiver morto, ele sempre vai aparecer. Você vai vê-lo no supermercado, vai vê-lo na praça. Na hora que você sair, o primeiro esposo não morreu, você encontra com ele. Por isso Paulo diz que para a mulher casar, o marido tem que morrer primeiro. Se aquele primeiro marido dela não morreu, então ela não pode casar outra vez, certo? Só pode casar se o marido tiver morrido. E Jesus, para casar conosco, é a mesma coisa. Eu casar com Jesus, eu não posso casar com Jesus se o meu primeiro marido não morreu. E o nosso primeiro marido é o mundo, são as naturezas mundanas, tudo aquilo que veio da nossa própria carne, isto é, o nosso marido. E tem que morrer, aquilo tem que morrer. E o profeta chega a dizer, não ser apenas divorciado, tem que morrer. As pessoas que são divorciadas é porque ainda um dos cônjuges está vivo. E a questão de você e Deus, o primeiro esposo tem que morrer. Isto é, a primeira natureza, que é mundana, ela tem que morrer. Se ela não morrer, você não casa com Jesus mesmo. Você só fala que casou com ele. Mas Jesus não casa com ninguém assim. Ele sabe que o mundo está muito vivo para nós. Do outro lado, não é ficar assim, oh, Jesus me leva, me tira dessa terra, eu não aguento mais. Não, ele vai te dizer, falou, você fica aí até vencer seu tempo. Não adianta você ficar pedindo para eu tirar você daí, não. Aguenta até vencer seu tempo. O certo mesmo é a gente viver a vida cristã e ir repudiando as coisas do mundo. Agora, você como um cristão tem duas naturezas em você. Queira ou não, ela está agindo. Porque você tem um lado espiritual, que é Deus. E tem um lado natural, carnal, que é você. É o mundo. São suas paixões. E dentro você tem que deixar esse Cristo, que é a natureza divina, controlar essa natureza mundana. Tem que colocá-la por terra. E é difícil para as pessoas deixar Deus entrar em cena para fazer uma limpeza dessa. Precisa deixar Deus entrar em cena. Aí você vai perdendo o amor às coisas do mundo e vai amando mais as coisas celestiais. Senão você está morta para Deus e nem sabe. Ah, mas eu vou na igreja.
Você acha que os luteranos creem que eles estão mortos? Creem que nós estamos vivos. Mas o que a Bíblia diz? Mortos e não sabem. Já desde o tempo de Lutero, já vem a advertência. Porque eles estavam mortos, mas não sabiam que estavam mortos. A pessoa morre para a verdade, para a palavra, para a ação, a manifestação de Deus naquele dia. Ela morre, ela perde o amor, perde o entusiasmo. Quantos crentes que vão na igreja só para marcar cartão? Eu fui na igreja. Eles vão tomar ceia. Eu tomei a ceia, então tá bom. Eu não devia nem ter olhado para o vinho e para o pão. Mas acha que é um dever tomar a ceia, mas não olha o outro lado, que é um dever estar preparado para tomar a ceia. Só toma um lado. Eu devo tomar a ceia, porque sou um cristão. William Branham disse. Mas William Branham, Paulo também falou. Como que nós temos que estar agindo para tomar a ceia? Examinando a si próprio, tendo condição de autocrítica, que é mais fácil você criticar os outros. Você tem que ter autocrítica de si próprio, que é fácil criticar as pessoas. Então as pessoas não percebem o que está acontecendo. Elas começam a morrer e é como nós. Começamos a morrer com 25 anos, o profeta disse, que perdemos o nosso primeiro raio de vida com 25 anos. Mas você pega um rapaz e uma moça com 26 anos, acha que ainda está com tudo, já perdeu um raio. Logo você vai caminhando, não sei se é 35, por aí perde outro. 45, perde outro. 50, perde outro. Da minha idade em diante, assim, está no último raio de vida. 55 anos para frente, é o último raio de vida. E tem hora que com o último raio de vida você ainda vive 30 anos. Bom, né? Com o último raio de vida, ainda viver 30 anos. Mas tem gente que está no último raio de vida e acham que é um galã, careca, e é um galã. Eu posso falar de careca porque eu também sou. Os careca não vão achar ruim. Quem está falando com você, careca, é outro careca. Acha que tem alguma coisa na vida. Tem uns que se destroem a si próprio, autocondenam. Não valorizam a si mesmo. Mesmo no último raio de vida, temos que valorizar a nós mesmos. Mas saber, estar conscientizado que estamos no último raio de vida. Não é pensar que nós somos um jovenzinho. Já falamos sobre isso. Então começou a morrer e não ficou sabendo. A primeira dor que você sentiu, está começando a morrer. O primeiro choro que você deu, você nem lembra dele. Foi quando você nasceu. E se não chorou, a parteira te deu um tapa para chorar. O médico te deu um tapinha para chorar. A irmã Brana veio e disse, tem muitos crentes hoje que estão precisando de umas palmadas do Evangelho. Para sentir, para gritar, para chorar. Não sente mais nada. E se aquele menino nasceu, mas não chorou, está precisando de um tapa, aí ele desperta. A vida, é a hora que a vida entra, é um choro, há um grito. Mas se a vida sai, há silêncio. A coisa calma, a vida saiu. Mas se a vida entra, grita. Agora, vamos tomar os dois lados. Que adianta gritar? Mas na mesma hora que você está mandando gritar, pastor, já falou, não adianta gritar. O que adianta você gritar? Você não vive da altura do seu grito. É só porque eu digo, amém, irmão. Aí tudo, amém. Diga amém, irmão. Amém. Tudo na manivela. Fordinho 29.
E é difícil. Você tem que sentir aquilo por dentro. Você tem que sentir aquilo que é uma mina, é algo que flui de você. Eu tenho que esforçar. Não. Aquilo flui normalmente. Aquela nascente não tem que fazer careta. Simplesmente ela dá água. Até secar. Mas ela dá água. O faminto, o sedento, pode chegar ali, matar sua sede. Mas esse indivíduo não presta, matou, roubou, a fonte diz, bebe, bebe. Isso é Cristo, a graça. Bebe. Mas fiz tanta coisa, bebe, é de graça. Eu sou a água da vida. Não tem que fazer nada. Ele é uma fonte. Você só tem que ter sede. Chegar para Cristo e dizer, te amo. Creio na sua palavra. Ele diz, bebe, tá? Pode beber. Mas eu sou, não, bebe. Tem hora que nós queremos dizer para ele, mas eu não tenho condição, eu fiz isso de mal. Eu sei que você fez, mas eu sou uma fonte. Estou jorrando aqui, qualquer um bebe. O gado vem e bebe. Por que você não pode beber? O burro bebe, por que você não pode beber? Aleluia. Pode beber, beba. É a água da vida. Aí você tem que sair e valorizar. Uma hora já saiu e diz, oh Deus, muito obrigado por aquela fonte. Na hora da sede, há um clamor. Se tivesse uma água. Depois que matou a sede, esquece. Não valoriza a fonte. Não valoriza a água. Eu gosto de pegar isso daí tudo desde pequeno. E aí você vai na juventude, que é aquele rapaz para você namorar ele, aquela mocinha para você namorar. Mas aí, olha, eu não vivo sem ela, eu não vivo sem ele, fica aquela coisa. Aí eles ficam até satisfeitos, nem papai falou que não vive sem eu. Agora o Zezinho falou, a Marieta falou, aí fica satisfeito. Isso aquilo ali é um fogo de palha. Depois de uns tempos, se não estiver fazendo oração baixinho, para você ir embora, desocupar o lugar. Não valoriza. O valor que tem a pessoa hoje, a mulher hoje, no mundo, o valor é sexo. Ela não valoriza nem o corpo dela. Se ela valorizasse, ela cobria. Mas ela não valoriza. Paulo diz que a gente valoriza o corpo, as partes mais fracas, que são as partes íntimas, cobrindo. Elas descobrem. Estão aí no mundo. Isso é na revista, na televisão, nas praias, na rua. Quem sabe dentro de casa. Não valoriza a si próprio, não valoriza. Morta e não sabe. E ele, por sua vez, com esses joelhos todos tortos, como diz o profeta, nodosos, essa barriguinha de pote, para dentro de casa, para lá e para cá, que é a coisinha mais esquisita, você está achando que está abafando. Mas não valoriza a si próprio. Tem que valorizar o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz, se você destrói esse templo, Deus te destruirá. E como se destrói? Tem muito jeito de destruir esse corpo. Quando você é crente, graças a Deus, não fumo, não bebo, não adultero. Então, não estou destruindo o corpo. Aí se faz as extravagâncias físicas, se não come da forma correta, se exagera, se é um glutão, ou assim por diante, então já vai percebendo que está começando a destruir também o seu corpo, que é um templo do Espírito Santo. Você começa a destruir.
aquele corpo que o Espírito Santo tem para ele habitar. Eu sei que o Espírito Santo não está preocupado com magreza nem com gordura. O Espírito Santo, na hora que desce, não, eu quero um corpinho esbelto. Não. Tanto faz gordo para ele, feio, bonito, preto, branco, amarelo, vermelho. Se você dá lugar, ele entra. Deus entra. Só que quando Deus entra, a morte tem que sair. Ele faz uma limpeza na casa. A morte sai daquele lugar. Isto é, a morte espiritual. Porque a física, todos nós temos que enfrentá-la, ou aqueles que vão ser raptados, muitos que estão no tipo de Enoque, vão andar com Deus nessa era que nós vivemos. Vai andar com Deus, Deus vai tomá-los para si, sem ver a morte. Se perguntar, que jeito você quer morrer? Fala, não, eu quero no rápido. Agora, se o querer cumprisse, seria muito bom. Mas Paulo também queria. Pedro também queria. Pedro chegou ao ponto de dizer, eu tenho vontade de deixar esse corpo e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Paulo falou, eu tenho desejo também disso, mas por vossa causa eu prefiro ficar nessa carne. Porque enquanto, Paulo podia pensar, enquanto eu estou nessa carne, eu posso amar a igreja, surrar a igreja, advertir a igreja. Um homem abençoado como Paulo, um homem seguro, um homem sincero, um homem honesto em tudo, um homem que podia manter sua moral, seu caráter, que não mexia com a família de ninguém, valorizava o farisaísmo de onde ele veio. E quando Deus o encontrou, ele passou a valorizar a coluna de fogo. Ele apanhou, ele sofreu, ele esteve no meio de falsos irmãos. Tem hora que você quer ficar só no meio de gente boa, não tem hora que está no meio de falsos irmãos, irmãos hipócritas. Você come com ele, a hora que você vira as costas, ele fala de você. Você come na casa do irmão, a hora que vira as costas, já vai falar do arrozinho dele. Estava ruim, né? Matou sua fome, depois que encheu sua barriga. Não valoriza. Muitas vezes é assim, não valoriza. Você faz uma festa, enche a barriga dos barrigudinhos e ainda sai falando. Devia ser agradecido. Comi salgadinho de graça. Tomei guaraná de graça. Tudo de graça, não paguei nada. Tem que sair e falar. Comi um pedacinho de bolo, pequeno, mas de graça, não me cobrar nada. O presentinho que eu dei é também insignificante, é porque eu amo aquela pessoa, por isso que eu dei presente. É bom sim, mas as pessoas não valorizam. Tem hora que não valorizam. Chega um ponto, irmãos, que tudo perde o valor. O corpo perde o valor, a igreja perde o valor, a fé que você tinha perde o valor, você não a tem mais. A mulher que você tinha perde o valor, o marido que você tinha. Aí, tudo perdeu o valor. E quando você está vivendo, convivendo com uma pessoa agora, é hora de dar valor, valorizar. Se há um corpo, qual é o templo do Espírito Santo, aqui é um corpo também, no qual o marido é o cabeça e domina aquela casa e tudo na liberdade. Porque a minha mão obedece minha cabeça, sem ter preocupação. Não adianta nem ela falar, não vou fazer assim. Ela faz porque a minha cabeça está falando para fazer. E a minha cabeça não falou para ela, a minha cabeça só sentiu. É a cabeça que faz isso. Entende? Está dirigindo, é o marido, é o cabeça, é o pastor, o cabeça local. E a igreja vai percebendo, mas a maioria não valoriza, a mulher não valoriza seu lugar, que ela só faz assim porque o cabeça falou. O marido diz que eu posso fazer assim. Não valoriza, ela quer fazer sem o cabeça. E ela deveria aguardar o tempo para aquilo. Irmãos, tem hora que a mensagem
ela é boa se eu falar assim, irmãos, Deus em carne. Ei, glória! Aleluia! Mas como você pode ver Deus em carne, se não valoriza a carne, onde Deus está? Deus está numa carne, mas você não vê Deus naquela carne. Não valoriza aquilo. Aquilo parece que é um Deus morto para você. Você ouve a pregação não mexe com você. Paulo diz que a pregação não surtiu efeito na vida do povo israelita, porque não foi recebido por fé. Ouviram por ouvir. Fui na igreja mesmo, escutei. Mais um culto, aleluia. Graças a Deus, piquei o cartão. Mais um. Aí volto para casa. O mesmo velho moinho. Não muda de vida. Então, a gente tem que valorizar, porque tu tem que mudar de vida. Você casa, tem que mudar de vida. Para casar, tem que mudar de vida. A moça, para casar, tem que saber, agora eu vou ter que escutar meu marido. Bom, não estou falando com gente do mundo. Eu estou falando com gente cristã. Que porventura não bate no seu coração, na sua mente, que precisa de uma reverência à palavra, e quando você obedece ao seu cabeça, você obedece a Deus? Como eu amo mais a Deus, irmão Brano? Ele diz, obedecendo seu marido. É muito difícil. Não, eu perguntei outra coisa, que eu gosto de obedecer a Deus. Pegar minha biblinha, pôr debaixo do braço e andar o dia inteiro visitando os outros. Não. É pegar a sua biblinha, abrir em cima da sua mesa e lê-la o dia inteiro, se você não tem o que fazer. É ficar na sua casa. Não, essa mensagem eu não gosto. Não. Tem que me dar liberdade para mim sair, senão eu fico estressada. A mulher é desse jeito. As mulheres que ficam em casa, a maioria delas é estressada. Você tem que dar liberdade para ela. Voa, pombinha, voa. Onde tu queres ir, vá. E está tudo bem, foi bem, voltou bem. Sim, um dia sim, daqui mais um dia, vai outra vez. Daqui um dia, pombinha volta sem asa. Com a perna ferida. Me maculei. Quis liberdade. Toma. Jesus, eu quero te seguir. Mas é como muitos dizem assim, o irmão Brana fala sobre isso, eles falam, eu quero te seguir, mas não intrometas na minha vida. As moças querem casar, hoje quer casar, mas não quer saber de homem para mandar em mim. Então não casa. Casar já é isso. Casou, uniu, e ele te dominará. E ele tem que prestar conta onde ele vai também. Eu pensei que é só a mulher, não. Ele também tem que prestar conta. Tem hora que eu falo dos dois lados, as pessoas não gostam. Tem que gostar. Tem que prestar conta. Tem que falar o que vai fazer. Tem gente que não gosta. Já teve pessoas que fugiram dessa igreja aqui por escutar. Eu corrigir, simplesmente. Mas você tem que ter hora. Vocês vêm aqui na igreja e não tem hora. Os irmãos que moram na igreja, na hora do culto não está aqui. Filho, então você pode dar um jeito de mudar da igreja. Seu lugar não é aqui não. Porque Simeão morava na igreja e estava na igreja sempre esperando. Mas quando é que esse menino vai vir? Vou ficar quieto aqui. Quem tem o privilégio aqui é o Agostinho e o Elcinho. Que ele não está nem esperando só Jesus Cristo vir. Está esperando que apareça ainda um casamento para ele. Fica na esperança, na expectativa. É um lugar próprio para você responder a sua vida vivida. Quem vive solteiro, vive entre si e Deus. Quem vive casado é você e o marido, você e a esposa. Paulo diz que vai cuidar de fazer o que agrada a esposa.
E tem hora que eu vou te falar, não é fácil agradar a mulher não, hein? Não é fácil não. Mas tem aquelas que ficam satisfeitas com pouca coisa. A gente vai em lugares pobres, eu fico pensando assim, bom, eu estou aqui, não sei de nada dessa casa, o lar é muito simples, talvez não tem como tomar banho direito, não tem um lavatório ali, não tem. Um lar simples. A mulher está rindo. Será que é só quando nós vamos lá? A hora que nós saímos, ela pega o Zé lá e conversa. Tem que fazer alguma coisa. Olha como está essa casa. Não, sei lá. Parece que está tudo bem, rapaz. Parece que está tudo bem. Simplicidade, muita simplicidade. Mombrana viveu no meio dessas coisas simples. No meio do rico, Mombrana viveu. Parece que levou 2 semanas para fazer um casamento. O outro foi lá, casou dentro do quartinho de viúvo. E ao visitar ambos casais, ele chega num e estava discutindo com o outro, e chega no outro, que está morando dentro de uma carroceria, de um toldo desses caminhões que vocês vêem, dentro de uma carroceria na beira do Rio Ohio. Estavam felizes, Mombrana chegava, não é assim que a gente deve fazer, mas Mombrana explicou assim. Ele chegou e ficou quietinho ali por perto para ver o que eles estavam fazendo. O mesmo ele fez na casa do rico, ficou olhando pelo buraquinho. Aí ele viu um discutindo com o outro, um de um lado, outro do outro. E discutindo, você dançou ontem com aquele fulano e aquilo. Bom, ele casou com uma dançarina, aguenta coração. Aguenta. Aí o irmão Bruno bateu na porta, você sabe, aí vieram, deram a mão um para o outro. Vai ver que por dentro a coisa está arrebentando. E o irmão Bruno perguntou, como vão? Tudo bem, né, querida? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, amor? Tudo bem. Mas como o irmão Brando já tinha visto como eles estavam, o irmão Brando diz, aquilo ali é como um fogo pintado na parede, nunca aquece ninguém. Ele diz, agora eu vou visitar o casal pobre. E chegou lá na beira do Rio Ohio, a carroceria de caminhão, que ele escolheu para levar a esposinha dele. A cadeira era caixote. E o irmão Brana chegou e encontrou ela sentada no colo dele. Ele a acariciando, diz, eu queria tanto ter comprado aquele vestido para você. Ela diz, não, bem, não precisa não, ainda tenho um. A coisa mais difícil agora é falar, eu tenho um. Aí a mulher diz, eu tenho uns. Ela estava satisfeita. O irmão Brana viu, ele perguntou, qual é o verdadeiro casal? Aquele ricaço, vivendo em pompa? Não, grandeza. Mas esse daqui é o verdadeiro casal. Vivendo bem, no pouco e satisfeito. Ai, Jesus Cristo. Você sabe, vamos falar claro agora, vamos puxar o tapete. Você sabe como a maioria das irmãs, até da mensagem, são como essas denominações. Elas não são tipo da igreja de Cristo. Enche a cabeça de Jesus o dia inteiro. Me dá, me dá, me dá. E eu quero, eu preciso. Dia e noite. Cara fechada para Jesus. Se não der, cara fechada. Não sente bem. É difícil você encontrar o tipo. Aquela satisfeita. O que deu, ela está bem, alegre, com pouca coisa. Mas vocês levam isso para casa, porque isso daí dá muito dentro de casa. Leva isso para casa. A insatisfação, nada está bom. Mas também não tem o que precisa. Aí, mas nem se tiver. Se tiver, quer ter mais. Quem tem uma casa, sabe o que eles pensam? Você luta, se Deus quiser eu quero ter uma casa. Aí você luta, arranha por todo lado.
e vai lá e faz uma casa. Depois tem uma casa, aí os meninos crescem, ela tem que fazer uma casa para cada menino. Tem que deixar alguma coisa. Pronto, a dor de cabeça outra vez aí. Pensa numa casa para si, aí depois pensa na casa para os meninos. Ou se não, pensa numa casa. Olha, eu já tenho a minha, agora tá bom. Mas vou lutar mais um pouco. Quero ter uma de aluguel agora. Ô, irmão, nunca enche. Vocês não pensam que fica satisfeito, não fica. Nunca enche. Quem tem um carro quer dois. Quem tem o mais velho quer o mais novo. E assim por diante. Isso é a vida. E a gente precisa aprender a vida espiritual. Por que no espiritual, a minha vida espiritual não está muito boa? Eu quero ser melhor. Eu quero ser um carrinho mais novo, para Jesus entrar e dirigir. Não pensa nisso. Só pensa nas coisas naturais. E tem hora, irmão, que tem, e já não tem. Oh, mentirosa, mentiroso. Você pensou bem? Eu estou muito ruim de roupa. Tá? Qual o motivo? Se for lá e abrir seu guarda-roupa, ver quanto que tem. Olha, eu vou tirar para mexer no natural. Tem hora que nós mentimos para Deus, mentimos para os outros. Mentimos para poder ganhar. E você sabe que muitas vezes nós não ganhamos, sabe por quê? Porque mente, e tem gente que não gosta de dar para mentiroso. E nem para pidom. Fica pedindo demais. Clama muito, reclama da vida. E acaba não ganhando nada. São Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar. Aí vem Salomão e diz, eu tendo o suficiente. O homem tinha essa consciência e era o mais rico depois. Eu tendo o que comer, o que vestir, o que calçar, estou agradecido. Sabe o que Deus deu para ele? Ouro. Ele tinha ouro o ano inteiro, ouro. Ficou rico. Um dia ele pediu para Deus, Senhor, eu não quero riqueza, mas eu quero sabedoria para governar seu povo. Aí Deus deu sabedoria para ele e deu riqueza. Porque ele diz, eu não quero isso. Eu quero a sabedoria para governar seu povo. E provou a primeira instância, o primeiro caso que apareceu para ele resolver. Foi daquelas duas mulheres com duas crianças iguais e dormindo tudo numa cama. E uma virou sobre o filho da outra e matou. E depois reclamava que o vivo era o dela. E como é que você vai resolver um caso desse? Você é rei de Israel. O rei diz, traz minha espada. Alguém podia ver, o que é isso? O que ele vai arrumar? Vou resolver esse problema. O que é esse menino? Aí diz, é meu. A outra, é meu. Espera lá. Os meus é tão igual assim, é meu. Ele diz, bom, muito bem, então, como vocês duas é mãe do menino, eu vou partir no meio e dar metade para cada um. Um menino só, o outro morreu. Aí, aqui não era a mãe que Salomão detectou. Dizia, isso, mata ele, nem meu nem seu. Salomão diz, dê o menino para essa outra. Ela que é a mãe. A mãe nunca pede para matar o filho. É essa. Ranzinhos aí. Nem meu, nem seu. Dê para outra, dê oportunidade para outra pessoa. Mesmo que aquilo parece que é seu, dê oportunidade para outra pessoa. Tem hora que as pessoas querem tudo para si.
Deixa outras receber aquilo, deixa outras sentir bem com aquilo. O ministério, se alguém pudesse tomar isso que eu tenho hoje e pelo menos me ajudar, me dar uma mão, como eu tenho vários irmãos aí no país que faz isso comigo. Mas eu, quando me sinto apertado em casa para fazer o que eu tenho que fazer, para atender o povo, se tivesse alguém que entrasse em cena e fizesse aquilo, para eu sentir mais folgado. Mas não, eu quero aparecer. E aparecer, desapareça que é melhor. A questão, quando as pessoas gostam de uma mensagem, não há demônio que aparte aquelas pessoas desta mensagem. Eu sei que pode ter pessoas que faz uma coisa e não está correta, mas, meus irmãos, cada um que manda um e-mail, cada um que diz o que gosta, que crê naquilo que nós temos pregado, porque eles estudam a mensagem, como eles sentem bem, eles ficam, não sabem o que falar. Tem hora que a gente encontra, se encontrar um mineiro, diz, uai, mas que coisa boa, uai, mas isso é, o cordeiro saiu do trono, uai, é bom demais, uai. Aí ligam lá do sul, pastor, mas Jesus Cristo que você pregou que desceu e encarnou, você precisa de ver, mas o cordeiro saiu do trono, eu não sabia, E eu fico daqui, meu Deus, é cada um na sua região e não sabe como expressar. É o crente que ele não tem palavra. Oh, Deus abençoe, aleluia, ajuda-me, aleluia. Ele não tem palavra mais. Ele está satisfeito, mas é uma repetição, né? E o mineiro é uai. Lá do sul é bah. O Gilberto está lá, bah. Ei, glória. Mas é bom isso daí. O pior é quando perde o amor, perde a vida. Se a mensagem não tem vida, mas não faz você sentir bem com ela. Esse marido tem que fazer a mulher sentir bem com ele. Essa esposa tem que fazer o seu marido sentir bem com ela. Tem que ter vida no casal. Tem que ter vida nesse casamento. Esse pastor tem que ter uma mensagem que a igreja sinta bem com aquela mensagem. Esta igreja deve ser sensível ao ouvir a palavra e gostar. Nem fala uai, bah. Mas aquilo faz bem. Você sabe que eu não falo por crítica. Meu pai era mineiro. O que nós vamos fazer? Viemos dali mesmo, uai. Agora, que a palavra é verdade, é boa, é. Essa mensagem com uai, com bah. Alguém que escuta fora, o que esse homem fala? Uai, bah. Fica parecendo língua estranha. Mas aquilo não morreu. Aquilo está vivo para você. Jesus, 229, a união invisível da noiva. Deixa eu tirar ao menos um pouquinho da mensagem aqui. Repetir para vocês. Agora notem. Por conseguinte, cada um de nós sabemos que o ramo completo de denominacionais pentecostais e tudo estão mortos. Isso é para os cristãos. Isso que é a mensagem. É para os cristãos nascidos de novo da mensagem. Teu primeiro esposo está morto. O mundo. Mas é uma vergonha. Tem hora que é uma vergonha a forma de veste que usa sua filha e você falar, é minha filha. O tipo de roupa que ela usa. Como que Jesus sente ao ver as irmãs com essas roupas decotadas mostrando o seio? Jesus está agradando disso aí.
Isso é carnalidade. A mulher que usa uma roupa dessa, simplesmente ela é carnal, ela quer expor. Por que expor, mostrar suas pernas? Senão para o seu marido. Talvez que o marido não tem nem prazer. Morta e não sabe. Com o marido está morta. Mas expõe como se para outros pudesse estar viva. O marido, por sua vez, para sua esposa, está morto. Não a procura, não faz nada. Mas para outras, ele quer parecer um galanzinho. Com 5 fios de cabelo no alto da cabeça. Bem, teu primeiro esposo está morto. Tu sabes que está morto. Não foi divorciado, morreu. Deus o deixou morrer. Está terminado. Pereceram todas as coisas científico-intelectuais, educacionais, científicas de suas a si mesmas chamadas escolas bíblicas e coisas. O que tem feito? Separou unitários aqui, trinitários aqui, dualistas aqui e por aqui pentecostais. 230, a união invisível da noiva, tradução de Goiânia. Eu me dirigi a um jovem, ele está escutando agora mesmo, e uma jovem. Ela pertencia a certa igreja e ela disse que eles estavam separados. E eu disse, o que ocorre? Bom, ela disse, nós somos de diferente fé. Eu disse, o cinto, é você católica? Ela disse, não. Ela me disse, a igreja denominacional a qual ela pertencia, uma pentecostal. Eu disse, e é você? Falando com ele. Ele também era pentecostal, porém outra denominação. 235, a união invisível da noiva. Sabe vocês que a igreja católica romana começou pentecostal? Você sabe que ela começou lá no Pentecoste? Desviou ali na frente. Mas ela começou ali. Muito bem. Quantos que começam? O calor da mensagem, o respeito, a reverência. E depois, perde tudo aquilo, mortos e não sabe. A mensagem morreu para você e você não sabe. Você morreu para a mensagem. E nem sabe. Você não aproveita da mensagem. A mensagem não aproveita nada de você. Mortos e não sabem. Não é por vir na igreja que nós estamos vivos, não. É por crer e viver essa palavra. Se eu não tiver o Espírito, vocês não me veriam aqui. É o Espírito que me faz assim. É o Espírito que me faz falar. É o Espírito que me faz agir. É o Espírito que me faz andar. É o Espírito de Deus que faz você obedecer a Deus. É o Espírito de Deus que faz você amar a palavra. Não destruir o corpo, o qual é templo do Espírito Santo. Com nada, não destrói com nada. Com cigarro, com cachaça, com mulherada, com jogos. Tem hora que gasta em jogos e não dá um pirulito para o menino. Paga cachaça, cervejada para amigos e não faz nada para um filho, para a esposa. Mortos não sabe. Quantos sabem que isso é verdade? Que a igreja católica começou pentecostal? Tem gastado 2000 anos para chegar onde tem chegado agora. Mas ela começou pentecostal e foi decaindo, que hoje é igual ao mundo, é política. Domina os reis da terra. Grande. Já não tomam nada da Escritura. Nada. É o que diz um certo homem e não o que diz a Bíblia. Agora me diga se o que eu prego não diz um certo homem e a Bíblia. Para certas pessoas, é o que diz um certo homem. Dentro da mensagem é assim. Você pode pregar a mensagem, o Cordeiro saiu do trono. Mas espera lá. O centro-oeste do Brasil prega isso? Não. Eu quero saber que Brana pregou isso.
Oh, os lá do sul prega isso. Os grandes homens da mensagem prega isso. Mas você nunca ouviu? Você já sabe que eles não pregam. Qual o motivo? Você tem que saber que aquilo é verdade. Mas eles estão procurando sempre um grande para eles dizer. Eles querem ser famosos também. Olha, eu estou do lado fulano de tal lugar, tal igreja. Não, filho. A coisa tem que mudar. Aí o irmão Branham vem e diz assim, os pentecostais, irmão, se a gente pudesse falar assim, os da mensagem. Porque o irmão Branham falou, os pentecostais, dentro de 20 anos, estarão piores do que estão agora. Se continuarem na forma que estão agora, claro, seguro, vem, que é? Observe quem é o pai e a mãe. Permitem que suas mulheres cortem o cabelo. Elas podem fazer quase tudo o que desejam, contando que elas pertencem à igreja. Isso é tudo que é necessário. Eles não estão importando mais com nada da palavra. Agora vocês vão ver dentro da mensagem a mesma coisa também. Tem hora que só por falar, sou da mensagem, somos uma nódoa na mensagem. Somos a vergonha da mensagem. Precisava ser coberto a nossa vergonha. Que somos a vergonha, o nudismo da mensagem. Quando deveríamos vestir como verdadeiros cristãos. Os homens andarem como verdadeiros cavalheiros. Faz a coisa errada. As pessoas olham em nós e dizem assim, que é cristianismo. Hoje não é cristianismo. Hoje eles não olham em nós. Já esses daí são os cristãos? Não. Esses daí são os da mensagem. Somos uma nódoa na mensagem. Nós somos a escória da mensagem. Quando deveríamos estar vivendo a santidade que Branham pregou. É pouca coisa, mas Paulo falou e Branham falou isso aqui também. 2 Timóteo capítulo 3, não vou ler o capítulo todo, que deveria ter tempo para ler o capítulo todo, mas não vai dar. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, falando com Timóteo, Paulo com Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Qual a doutrina que Branham teve? Cura divina pentecostal tem também. Batismo em nome de Jesus Cristo, os unitários tem também. Qual é a doutrina de Branham? Branham veio na terra para fazer o quê? Precursar minha segunda vinda. Qual a mensagem que ele vinha trazer? Uma mensagem de rapto. Uma mensagem de trovões revelados. Selos abertos. De novo nome. Agora vai pensar que a doutrina de Branham era só cabelo comprido, saia comprida. Não, isso daí, isso é o normal da igreja. Uma igreja que sabe, tem consciência das coisas. Mulheres que têm consciência das coisas. E homens para se vestir de uma forma correta, honesta e não vulgar. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Eu pensei nisso aqui. Paulo e Branham. Se William Branham pudesse falar assim para mim, para qualquer outro pastor, assim, tu, porém, meu Timóteo, você tem seguido a minha doutrina, que eu preguei nos selos, que os outros não sabem. Eles pensam que a minha doutrina é a primeira e segunda etapa. Mas é o coração da mensagem que é a minha doutrina, o rapto 96, o coração da mensagem, o coração do assunto. É a mensagem, diz o profeta, é a terceira puxada. Mas as pessoas não percebem isso. E aí, modo de viver. Quem é que aprendeu a viver como Branham aprendeu? Branham podia pegar moças e levar em casa. Temos alguns moços que podem pegar moça e levar em casa sem tocar nela, como Branham fez.
Nós temos testemunho disso, irmão. Brano não falou isso à toa, não. Ele ensinou isso porque Paulo ensinou. Timóteo, você tem seguido a minha doutrina e modo de viver. E Deus falou para William Branham: nunca fume, nem bebas, nem desonre o teu corpo com coisa alguma. Ele disse: quando uma moça lhe portava leviana, quando ele era garotinho, rapaz, que ele ia levar, sabe, os moços têm liberdade de levar as moças em casa. Quando eles respeitam as moças, quando as moças se tornam levianas, ele diz: não, filho, eu vou falar para o seu pai. A primeira coisa, quando ela se torna leviana, eles põem no carro, na moto e levam para o motel. Cadê modo de viver que Brana teve? Que nós, os Timóteo dele, deveria acompanhar. Tem seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, irmão, é tudo, intenção. Não é nem ação, intenção. Paulo falou para Timóteo: até a minha intenção você está seguindo, Timóteo. Minha intenção, minha fé. Intenção, fé, longanimidade, mansidão, caridade, amor. Você está seguindo isto? Tu, porém, a pessoa bem, se Brana pudesse dizer: tu, porém, tem feito o que eu tenho dito para fazer. Você tem seguido minha doutrina. É só contar a bênção natural que o William Branham realizou, não? E do outro lado, irmãos, a vida espiritual, o que você tem por dentro, tem que sair para fora. Deixa eu terminar, porque não tem jeito mais. Mas o que tem um homem que não para com a mulher, que não respeita a família? O que tem dentro dele? Está saindo para de fora. Se pôs dentro da talha, abre a torneira. Se você pôs leite, vai sair leite. Se pôs água, vai sair água. O que tem dentro desse indivíduo? O que tem dentro desse pastor? O que tem dentro dessa esposa? Vê se o marido está dentro dela. São Paulo diz: ela carrega o marido no seu interior. Onde ela vai? Ela vai andar na rua, vai no supermercado sozinha, o marido está com ela. Ela carrega o marido no seu interior, está lá dentro. Não tem perigo de coisa alguma. Mas muitas vezes elas estão igual àquele tipo que o Mombrano diz, daquelas vacas daqueles dias que ficavam assim, captando tudo, pegando tudo, né? E essa se escolhe. E quando você escolhe um tipo desse, você está perdido. Você vai sofrer na vida. Vai sofrer. Porque ela não perde nada e você não vê nada. Ela não perde nada. É o espírito da igreja de hoje, ela não perde nada. Ela não perde nada da política, ela não perde nada da televisão, ela não perde nada do rádio, ela não perde nada das notícias. A igreja não está perdendo nada. Ela está pegando tudo. E achando que é a igreja de Deus. Enquanto você seguir essa mensagem, escutasse Brana dizer: ó, tu, porém, meu Timóteo, meu filho na fé, você tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção. Qual a intenção de William Branham? Se vocês verem em alguma pequena filmagem de William Branham, o irmão dele carregando ele, porque tinha que tirar ele das reuniões, para ele não ficar orando para o povo, senão ele morria. E fazia fila para ele orar para o povo, e ele não aguentava. E o irmão dele catava ele e arrastava ele. Mas de vez em quando ele via alguém que precisava na frente, ele barrava e parava e orava para o doente ainda. E o irmão dele puxando ele para levar no carro. Tem hora que você vê nesses pequenos filmes aí, o irmão dele enfiando ele no carro logo, fechando a porta e já saindo. Porque o amor que estava dentro dele se extravasava, ele queria atender os outros, mesmo morrendo, ele não podia. A saúde não dava conta para aquilo tudo, não. A pessoa sofre, e ele tinha visões, e aquilo prejudicava muito o físico, mas o amor que estava nele, aquele amor da mensagem, Branham morreu com esse amor.
Eu quero ver nós como nós estamos hoje. Ô, irmãos, essa mensagem, ela é muito melhor hoje do que há 34, 35 anos que eu escutei ela atrás. 35 anos atrás. Hoje, ela é muito mais doce. Será que tem jeito de você falar? Querida, você é muito mais doce hoje do que quando nós casamos. Talvez, querida, você já está azeda, pior que limão. Já não te suporto mais, não há quem te aguenta. E se você ficar mais velho, não sei o que eu vou fazer se Deus não te tirar da terra. É? Mas ali não. Querida, que mensagem. Até na velhice você pode conversar. E já está na velhice, muitos anos de casado. Uns já estão esgotados um com o outro. Uns querem trocar de marido, trocar de mulher. E aqueles fiéis que vão até o fim, mas vão por amor. Eles não erram só, não vou errar porque vai sair no jornal. Errou do mesmo jeito, é que nem a mulher que não corta o cabelo, porque a igreja tem a doutrina de não cortar. Não adianta nada, ela já está com a cabeça rapada. Amor à palavra, amém? Dedicação a esta palavra. Não tenho tempo mais aqui. Parágrafo 237, irmão Brandt diz, mortos e não o sabem, pecados e delitos, vocês estão mortos, sim, pecados e delitos, desejos carnais, pecados e delitos, prazeres mundanos, vocês estão mortos, mortos e não sabem, seguindo a influência da carne, do mundo, se expor, mostrar. O que a igreja quer fazer? A igreja tem que mostrar é Bíblia, é palavra, é revelação para o povo. Diga para o povo que Deus é, diga para o povo que Deus mandou um profeta e que nos trouxe uma mensagem, não apenas moralista, mas uma mensagem que nos dá o ensinamento do modo de viver, fé, até a intenção do profeta. Até a intenção. O que o irmão Brandt não podia falar, a intenção dele, a intenção de Paulo, Timóteo captava aquilo. E você capta a intenção de William Branham quando ele dizia, eu não vou falar isso. Não adianta, eles não vão crer. Mas ele sabia que nós creríamos sem ele falar. Era a intenção. Já estava nele aquilo. A revelação está em você. Você crê. Você não está morto. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais este momento que podemos desfrutar da sua palavra. Eu peço ao Senhor, como todo dia tenho pedido, os meus momentos íntimos de oração contigo, quietinho, trabalhando, mas suplicando sua força para um viver cada dia melhor, como o seu profeta pregou, é sua vida digna do Evangelho? É a nossa vida digna desta mensagem, Senhor? Dessa tamanha revelação, selos revelados, trovões, novo nome. Deus, é nossa vida digna de saber dia e hora que o Senhor veio no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora de silêncio. Obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus
sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Hoje aceitar a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos foi a melhor coisa que eu já fiz. Isto é importante, né? Se você aceitar só Jesus, eles não querem nem o batismo em nome de Jesus Cristo. E acham que a melhor coisa que eles fizeram foi aceitar Jesus e ser batizado falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita gente que a melhor coisa que eles fizeram foi aceitar o profeta e crer na primeira e segunda etapa. Na abertura do selo eles não creem. Não estão diferentes das denominações de hoje, de maneira alguma, né? Mas Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco aí por todo o Brasil. Muito obrigado, cada um que ama esta palavra e está lutando por esta verdade. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Felipe dos Santos, João Pessoa, Paraíba. Irmão Marcos Roberto e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Eliezer Patarelli e família, irmão Joel Floriano e família, e a família do irmão Elcio, aqui em Franca. Deus abençoe. Como é que chama o menino do irmão Elcio? Isaac. Meu abraço, Isaac. Irmão Haroldo e família em São João Batista, Santa Catarina. Deus abençoe o irmão Paulo, Cleude, Valtencer, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce e irmão Paulo Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Inar Leal em Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Osvaldo, irmã Amélia, em São Joaquim da Barra. Irmão Paulo, irmã Johnny, irmã Priscila, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Isaías e família, irmão Tiago, irmão Samuel, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná. Irmão Dirceu e família, irmão Daniel, irmã Raquel, pastor Nilson, Paranaguá, Paraná. Deus nos abençoe. Irmão Moacir e família, pastor Fuque e família, pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe cada um de vocês. Irmão Sandro Ferreira e família, em Ananindeua, Pará. Irmão José Castro e família, irmão Sandro e família, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Irmão Abadia e família, irmão Ricardo e família, irmão Rocha e família, Araguari, Minas Gerais. Amém. Amanhã cedo tem mais. 9 horas da manhã estaremos aqui para mais uma reunião de adoração a Deus. Amém? Deus os abençoe. Boa noite, Brasil.